Tranquilo, olha, a humildade, cadê o homem? Vamos orar, Senhor Jesus. Teu filho está na tua dispensação. Senhor, ajude ele a trazer, Senhor, a tua palavra. Espírito Santo, seja com teu filho agora. Que o teu servo possa, meu Deus, agora falar diretamente, meu Senhor, pela tua vontade. Meu Deus, que a tua igreja nessa noite possa sair daqui, Senhor, agradecida mais e mais. Em nome de Jesus, creio, meu Senhor, que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz, Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que Deus maravilhoso. Quero dizer essa noite, meus queridos, que eu estou muito feliz. De verdade, sem hipocrisia. Eu estou muito feliz, primeiramente, por estar na presença de Deus, pela sua divina misericórdia. Com todo respeito e sinceridade, eu sei que não mereço, mas foi Ele que nos escolheu. Amém, querido? Você está aí sentado na presença de Deus, nós estamos aqui porque o amor dele é imenso por nós. Estou também feliz por estar nesse ministério maravilhoso. Sempre que passava em frente de bicicleta, eu sentia a presença de Deus. Sempre vi o meu pastor na porta, eu dizia: esse obreiro gosta da porta. Quando vim me congregar aqui para a glória de Deus, eu descobri que o obreiro era o próprio pastor. Obrigado, meu Deus. Amém, irmão? E também estou muito feliz pela minha mãe estar ali do lado da minha esposa. E por cada um de vocês, amém, irmão? Aleluia. Porque toda a igreja é como uma grande embarcação. Se for só o capitão, ela afunda. Viu? Tem que ter os marinheiros para remar. Glória a Deus. Querido, eu quero ser bem breve. Amém? Eu confesso para vocês de coração que eu não sei pregar. O meu pastor disse essa palavra no sábado passado, no culto de senhora. Foi, pastor? Glória a Deus. Viu, irmãos? E eu confesso de coração. Nunca fiz um curso teológico, comecei, mas quando estava terminando, Deus recolheu o pastor e eu fiquei só na saudade. Mas por gentileza, essa noite você vai abrir a Bíblia Sagrada no 4º livro de história no Antigo Testamento. Vocês conhecem? O 4º livro de história no Antigo Testamento é 1 Samuel. Amém? Louvado seja Deus. Nós sabemos que de Josué até Esther dá 12 livros bíblicos. E essa coleção de 12 livros é conhecido pelos leitores da Bíblia como livro de história. Por quê? Porque são histórias narradas por Deus, onde Deus ele é o próprio autor e compositor de cada personagem. Isso quer dizer que é Deus que reescreve a tua vida a partir do momento que você passa a andar nos caminhos dele, já não é mais você. Então 1 Samuel capítulo 26, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 26 e o verso 6. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode perguntar novamente, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou esperar a igreja achar, todos acharam? Bom, 1 Samuel, capítulo 26, o verso 6. Nós vamos ler do 6, queridos. Louvado seja Deus, até o 8, amém? Até o 9, do 6 até o 9 diz assim, no verso 6, olha. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abissai: eu descerei contigo. Que Deus maravilhoso aí, irmão.
Que obreiro esperto. O verso 7: vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira, e Abiné, e o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa, pois, agora encravar ou matar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Verso 9 para concluir. E disse Davi a Abissai: nenhum dano ou nenhum mal lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou por inocente. Louvado seja Deus. Eu confesso para vocês que há 15 anos eu estou bem devagarzinho na presença de Deus. Há 15 anos, se for pecado, Deus vai me perdoar, com certeza. Eu me espelho muito nesse personagem chamado Davi. Eu me espelho nesse homem porque a Bíblia nos garante que ele era um homem falho, sujeito às mesmas falhas que nós. Mas o que eu me espelho de Davi, louvado seja Deus, era o que tinha tão especial neste homem, que Deus usou de uma forma maravilhosa. Querido, nós sabemos, louvado seja Deus, que Israel, quando começou, aleluia, o período dos reis, aleluia, Jesus, nós sabemos que foi, o primeiro rei foi Saul, e nós sabemos que o último rei foi, alguém me ajuda por gentileza? Zedequias, se eu não me engano, aquele que foi para a Babilônia. E nós sabemos, querido, que no total, do primeiro ao último rei, Deus permitiu levantar 43 reis. 20 reis governaram Judá, 23 reis governaram a Israel. Todos permitidos por Deus, louvado seja Deus. Porém, a história de Davi, por qual eu me inspiro muito essa noite, louvado seja o Senhor Jesus, nós sabemos um pouco de Davi. Nós sabemos que ele veio de uma família, de um homem chamado Jessé. A Bíblia não fala o seu nome. Nós sabemos que o seu pai teve 8 filhos. Aleluia, louvado seja Deus. E determinado dia, o Senhor fala aos ouvidos de Samuel e diz assim: olha, vai a Belém da Judeia, e lá tu vai à casa do Senhor Jessé e vai dizer para ele apresentar os seus filhos, porque no meio de um deles tem um eu escolhido para governar Israel no povo. E Samuel foi, porque era obediente, preparou o chifre de azeite, louvado seja Deus, e foi para Belém. E ali a Bíblia diz que quando chega lá, o profeta Samuel, juiz e sacerdote, ele fala para o Senhor Jessé a mesma mensagem que o papai do céu mandou entregar. E ele vai dizer em particular: Senhor Jessé, eu vim aqui porque o Senhor, Deus de Israel, falou para mim que eu viesse até a sua casa e o Senhor me apresentasse os seus filhos, porque dentre um deles o Senhor Deus tem se agradado e mandou eu ungir para ser rei em Israel. E a Bíblia diz que o Senhor Jessé, muito feliz e emocionado, porque era o desejo e o prazer de todo pai e toda mãe em Israel na cultura, que um filho fosse escolhido rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pelo lado financeiro, mas sim pelo lado espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que o Senhor Jessé escolhe os mais capacitados, os mais formosos, Eliabe,
aleluia, o primogênito, Abinadab, Samar, aleluia, e nenhum desses Samuel, aleluia, ungiu. Porém, querido, quando aleluia, o seu Jessé apresenta, aleluia, seus 7 filhos, ainda faltava um, que era o jovem Davi. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Samuel vai ficando confuso, aleluia. Samuel já havia se agradado fisicamente, aleluia, que era o primogênito, mas Deus não falara ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Samuel vai, aleluia, e consulta a Deus: Senhor, qual é desses? E Deus fala a Samuel: não é nenhum desses aí. E Samuel, confuso, olha para o seu Jessé e diz: porventura acabaram-se os jovens? É quando o Senhor Jessé declara para Samuel e vai dizer: ainda falta um, mas não está entre nós. Por quê? Porque este está responsável, aleluia, pelo pequeno rebanho da família, e está lá nos montes da Judeia, aleluia, a guardar cada rebanho. Com todo respeito e carinho, mas esta palavra é para quem tem responsabilidade e compromisso. Chega, dói no meu lombo, querido, porque o primeiro é eu. E o profeta disse: a mesma coisa mais linda igual exaltar. O cordeiro já preparado chega, dava até água na boca, bem assadinho. Jesus, o pão asma ali, tudo preparado, o vinho, louvado seja Deus, aleluia. Enquanto os irmãos de Davi, glória a Deus, ele se degustava, olhando para o carneiro assado, olhando para aquele banquete do céu, aleluia. O Espírito Santo desejava, aleluia, aquele que estava cuidando das coisas do Pai. E o Senhor Samuel disse: Senhor Jessé, ninguém senta na mesa, não será servido o jantar, enquanto, aleluia, o jovem não voltar. E a Bíblia diz que imediatamente manda chamar Davi. E a Bíblia é detalhista, porque o dono da Bíblia, aleluia, ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos sabe além do tecido. Ele nos conhece além de nossa mente, de nossa palavra. E a Bíblia diz: quando chega um mensageiro até Davi, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: é uma emergência, deixa tudo, solta o rebanho, porque está o profeta Samuel, homem de Deus, aleluia, a te chamar na casa de teu pai Jessé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, se fosse eu, tinha soltado o bastão, tinha soltado o portão, a baladeira, aleluia, tinha feito carreira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, querido, para aqueles que temem agora o Senhor como poderoso, aqui Davi olhou e procurou, aleluia, auxiliar, e disse: pastor, este rebanho, enquanto vou resolver algo para o meu pai, porque quando eu vou lá, vou querer calma. Louvado seja o meu nome, Jesus. Quantos, queridos? Quantos não pega as coisas de Deus e joga na sarjeta? E quando chega o pastor dos pastores, aquele que nos ama sem nós conhecer na ignorância, com nossos defeitos, com nossas falhas, com nossas fraquezas, com nossas limitações humanas, com nossos prazeres, com nossas vaidades, muitas vezes com nossos pecados. E quando ele chega, querido, aleluia, ele vai prestar conta. E quando Davi chega, se está no seu rebanho já nas mãos de alguém de confiança, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chega em casa apavorado, desesperado, sem entender o que era, porque naquele tempo, com todo respeito, os pais sabiam disciplinar os filhos, e os filhos compreendiam o que era uma disciplina. Não é do meu tempo, louvado seja Deus, com todo respeito, a metade da minha juventude, da minha mocidade, quem me disciplinou, aleluia, foi o mundo.
Santo, meu pastor bradou no coração do profeta, que ele se tremeu, já um ancião de idade. Louvado seja Deus. Eu acredito, querido, eu não sei, é mente de obreiro que tem muito a aprender como eu. Se eu tivesse contemplado aquela cena, eu dizia: está dando infarto, será? Está passando mal, vai cair. Mas a presença foi tão forte, a alegria do eterno Pai que estava ali em Belém da Judeia, uma presença daquele que Deus guardava dia e noite, noite e dia, que Deus dava livramento pela bravura daquele jovem, que o próprio coração falou por si só: ele. E o sumo sacerdote, ele não perdeu tempo. Ele disse: vem para cá, fica aqui no meio dos teus irmãos, louvado seja Deus. E aí vai se cumprir, querido, a profecia, vai se cumprir, ser selado e ser cumprida. E o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com o óleo da unção, e faz transbordar, aleluia, o copo, aleluia, da alegria. E Davi se emocionou. E eu já quero dizer algo para você essa noite, é um pouco de libertação, meu pastor. Com todo respeito, eu acredito que entre toda a igreja eu sou o que mais necessito de libertação. Que Deus maravilhoso! Olha só, meus queridos, oh Deus amado, Davi vivia de um trauma. Davi vivia, querido, de um problema familiar desde o ventre de sua mãe. Porque no Salmo 51, Davi vai declarar para Deus, vai ter um diálogo com Deus e vai dizer assim: olha, Senhor, em pecado, aleluia, foi gerado, aleluia, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Davi está revelando um adultério, querido. Porque quando se trata de pecados, aleluia, envolvendo relacionamento pai e mãe, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a base disso, amado? Porque seu filho Salomão também veio do adultério, e Deus, para provar que era Deus, levantou o pai e depois levantou o filho, e não lhe passou em roxo, mas disse: só faz a minha vontade. E foi ungido. E a Bíblia vai dizer detalhadamente, amado, que eu sou péssimo de memória, que depois daquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ele nunca mais foi o mesmo. Eu já quero esta noite, querido, debaixo da graça do Senhor, neste lugar, aleluia, dizer que a partir de hoje nós nunca mais vamos ser o mesmo diante de Deus. Oh, aleluia. E aí Deus já vinha trabalhando desde o ventre de Davi, desde o ventre de seus pais. Louvado seja Deus. E Deus foi arquitetando, Deus, aleluia, foi, aleluia, planejando como levar Davi ao trono. Louvado seja Deus. Porém, amado, havia, aleluia, uma longa jornada de espinhada, dor, sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário de nós hoje, querido, queremos uma posição, muitas vezes em um ministério, em um trabalho, aleluia, muitas vezes para aparecer, eu não sei, da noite para o dia. Quando olhamos para o passado, a quem Deus escolheu, nós vemos a trajetória de humilhação, aleluia. Tudo isso é uma preparação para chegar aonde Deus quer, da forma que Deus quer. Foi quando Deus permitiu um espírito de perturbação se apossar do rei atual, que era Saul, porque Saul não obedecia
Quando você vai ver um pouco da história do personagem de Saul, a Bíblia diz que quando ele saía com as suas tropas, aleluia, a Bíblia diz que agora, meu pastor, com todo respeito, eu sei que o Senhor é o professor aqui, eu sou o aluno, mas a Bíblia vai dizer assim, olha, aleluia, que os capitão que estavam dando a ordem agora no lugar do rei, os capitão analisavam e dizia, meu rei, lá tem pouco rebanho, não vamos não, vamos deixar para ir para a batalha, para o adversário que é rico, que pode patrocinar a nossa despesa, a nossa guerra, as nossas necessidades. Ei, ignorante, tem que servir a Deus, não é o homem, não é a si mesmo. E a Bíblia diz que o rei ficava como chuchu mocho. Tá certo, não vamos não. E a prova disso, querido, é quando Deus dá uma ordem, vai até os amalequitas. E lá, Samuel pede para que o rei Saul destrua, o rei Samuel destrua toda a cidade. Fala para o rei Saul para ele destruir toda a cidade, destruir os homens, destruir as mulheres, destruir as crianças. Por quê? Porque Deus havia feito uma profecia e essa profecia está no pergaminho, atualmente hoje conhecido como Bíblia Sagrada. Aleluia! Que profecia era essa? Que Deus ia se vingar da maldade dos amalequitas, porque no tempo, aleluia, que Moisés vinha com o povo hebreu do Egito, aleluia, os amalequitas não deixavam Israel passar para chegar em Canaã. Aleluia, mesmo Moisés pedindo, aleluia, educadamente e fazendo juramento que não ia pegar o cabrito, não ia beber água, não ia pegar dos seus frutos, mas eles não aceitaram. Eles disseram, para passar para Canaã tem que passar por cima de nós. E o que Moisés fez? Moisés desviou da contenda do problema, do perigo, aleluia, e foi-se embora, aleluia. Moisés perdoou e esqueceu, mas ficou anotado na memória do Deus Pai Todo-Poderoso, querido, aleluia. Ninguém mexe com seu filho, ninguém mexe com seu servo, ninguém mexe com seu altar, ninguém mexe com seu amor. Você olha e fala, e Deus vai dar por esses. Deus estava preparando o terreno, era lá na frente, para pegar o que ficou para trás. Aí Deus vai armar uma cilada agora para aquele que era mestre e armar cilada para os outros. Deus vai armar cilada para o rei Saul, vai dar, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, querido, aleluia, que quando o exército de Israel chega, o exército mais famoso, mais respeitado, mais formoso, porque nele estava o capitão dos capitão, o rei dos reis, Senhor dos senhores, chamado Jesus de Nazaré, aquele que é a pedra, aquele que é a água da vida, oh, aleluia, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, aleluia. Porém, quando chega na cidade, o massacre é grande, a destruição é imensa, mas a Bíblia diz, querido, que eles voltam, aleluia, com as ovelhas formosas, aleluia, com o gado mais gordo, ainda traz o rei dos amalequitas, aleluia, e traz e deixa como hóspede em Israel. Quantos não querem viver desse jeito? Como hóspede do Senhor? Desse jeito. É? É desse jeito. Deus dá uma ordem para mim. Faz assim, meu filho. Cabeça seca, vai lá, então eu vou fazer desse jeito. Está precisando se libertar. No outro dia Deus diz bem cedo, Samuel, vai até o rei, e lá falarei contigo. Deus não tinha revelado a Samuel,
Mas no meio do caminho Deus vai falando a Samuel. E quando Samuel chega e dá o recado, diz que, aleluia, o profeta Samuel está aqui, quer falar com o rei. Quando o rei chega, já vem com um abraço e tamanduá, aleluia. Oh, profeta Samuel, o que o Senhor quer aqui? Seja bem-vindo. Quando dá um abraço no profeta Samuel, louvado seja Deus, o profeta diz assim: peraí, meu rei, eu estou ouvindo um mugido de gado, o que é isso? Aí ele vai dizer assim: olha, é porque nós fomos à batalha, ganhemos, conquistemos, fazemos conforme a vontade de Deus, porém nós trouxemos rebanho, olha, desculpa, para sacrificar o Senhor, aleluia, trouxemos rei para humilhar os amalequitas. E Deus diz, aleluia, o profeta vai dizer: e foi assim que Deus mandou? Deus não mandou destruir tudo, rei Saul. Vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço perdão, igreja. Glória a Deus. Tinha projetado pregar sobre Davi, Deus quer que eu pregue sobre Saul. Glória a Deus. Vem cá, rei. Traz o rei dos amalequitas aqui. Se você não tem curso para cumprir a promessa, o meu Deus vai cumprir agora através das minhas mãos. A Bíblia diz que chegou o rei com toda a fama, toda a glória. Aleluia. Na presença do profeta, meu Deus. Você está acompanhando aí, querido, o mistério? Aonde o profeta que teme tem mais valor do que um rei que não obedece? Aleluia, Jesus. A coroa de Saul agora era de enfeite, os seus mantos agora era de manequim. Louvado seja Deus, porque a unção, a autoridade estava no temor ao Senhor, como, aleluia, o juiz e sacerdote Samuel se apresenta diante, aleluia, do rei Agag e vai dizer assim: rei Agag, aleluia, tu fizeste muitas mães chorar sem seus filhos, pois assim diz o Senhor, a tua mãe vai chorar. E puxa-lhe a espada e fatia aquele homem para que ele aprenda a respeitar o Deus de Israel, para que ele aprenda a respeitar o exército do Deus vivo. Deus manda dizer este dia que Deus vai ferir muitos porque estão zombando da sua noiva, que Deus vai destruir muitos porque estão brincando com o evangelho da graça. Gente grande e gente pequena. E ali, querido, o Espírito se afastou para que pudesse entrar outro que não tivesse fama, não tivesse nome, não tivesse status, mas irei revelar o segredo, mas trazia um grande trauma de rejeição pelos seus irmãos, por ser filho bastardo de um relacionamento que achava que estava tudo perdido e era desprezado pelos seus irmãos, era desprezado pelo seu próprio pai, era desprezado pela sua própria nação e vivia como um bicho, como um animal dos matos, noite e dia e noite, sem ter o direito de sentar na mesa para degustar do banquete, sem ter o direito de ser apresentado como um filho da família. Então Davi vivia oprimido, e Davi compôs os seus salmos oprimido, a confessar a Deus, a questionar a Deus, aonde Deus estava. E aí Deus começa a se revelar: eu estou no teu gemido, diz o Senhor essa noite. Eu estou no teu peito, eu estou, aleluia, nas tuas preocupações, eu estou nos teus traumas, eu estou naquilo que tu não consegue esquecer, aleluia, porque é aí que eu te fortaleço para fazer a minha vontade. Oh, aleluia. Deus começa a trabalhar, e é quando Deus traz Davi para junto do rei Saul. Glória a Deus.
E hoje nós lemos aqui para concluir. Alguns historiadores vão dizer que o rei Saul perseguiu o rei Davi durante 20 anos. 20 anos de perseguição. Nós às vezes estamos com o humano, já começa a dizer, vou abrir mão, vou jogar fora, vou abandonar a casa, vou deixar essa mulher. Aí Deus disse, começou agora, deixa para tu ver como vai apertar mais o cinto, Saul. Viu que? Aí chega o grande dia. Aquele mesmo sono que Deus botou em Adão, nosso pai. Você sabe por que nós somos filhos de Adão? Para não deixar a soberba tomar conta de nós. Então Deus adormeceu Adão, não foi? E agora Deus estava adormecendo o rei, o capitão Abené e os seus 3.000 soldados que ele levou para destruir a vida do seu filho amado. E aí Deus vai e diz assim, olha, está todos mal, meu filho, faz aí o que tu quer agora. E aí nós vamos entender por que esse homem foi tão amado. Nem Davi matou e nem deixou seu general matar. Deixou que Deus cuidasse. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.